né? De você chamar lá o protetor faz o vídeo e larga. Depois não quer saber nem com quem tá. Você só vai lá, faz o vídeo, só que não mostra depois o final, o que aconteceu com esse animal. Aí deixa lá a protetora que tá endividada, deixa lá e não quer saber do animal. Não todo município vai ter que apresentar algum tipo de política pública. A gente sabe que vai ter dificuldades. Tem município que não tem recursos. Fazem o que podem dentro do que podem. Mas o projeto também prevê parcerias com o terceiro setor. Diretamente dos estúdios Superlógica, aqui na Conde TV, começa agora Mais Que Condomínios, o programa que vai surpreender você. E o assunto de hoje está incrível. E os convidados, então, você vai adorar. Aguenta um pouquinho aí, é daqui a pouco, depois da vinheta. Estamos de volta e o assunto de hoje é pets em condomínio. Mas antes, não posso deixar de mencionar nossos patrocinadores, a Repinte, especialista em restauração predial, e a Vem de Perto. Já tem um mercadinho no seu condomínio? Não? Então procure a Vem de Perto. Estamos hoje aqui com os nossos convidados. Sabrina Palumbo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E por gentileza, faça uma breve descrição sobre você e como que você começou nessa caminhada aí de proteção animal. Meu nome é Sabrina Palumbo, né? Eu sou esposa do delegado Palumbo. Eu sou professora, tá? Então eu sou professora da rede pública e dentro da escola eu já levava muito o assunto, porque eu acho que o assunto, para você realmente transformar mentes, você precisa ali na educação. Eu sempre falo, não é a causa animal, ela começa com a informação. Então, na própria escola, eu já fazia esse tipo de fazia projetos dentro da sala de aula, conversava bastante com os alunos, porque eu via a falta de informação que eles têm referente à causa animal, referente à questão de ter, né, você ser tutor de um animal. Bacana. E do meu outro lado temos o Caio. Caio, por favor, faça uma breve apresentação sobre você. Obrigado pelo convite. Sou Caio Nilsen, advogado, chefe de gabinete do deputado federal delegado Palumbo. Eu confesso, eu não sou um protetor, mas eu gosto da causa, eu acompanho a Sabrina, eu vejo o amor que ela tem pela causa animal, então as ideias dela, eu tento transformar isso de forma legislativa, junto com a doutora Brenda, nossa advogada lá em Brasília, para levar proteção jurídica para esses animais. Dar voz para quem não tem voz, né? Então eu acompanho o trabalho dela, ela pensa e a gente tenta enquadrar isso de forma legislativa para dar certo. Muito legal. E você aí, viu que o assunto vai ser bacana hoje, né? Então aproveite, curta, comente, compartilhe e nos ajude a levar cada vez mais informação de qualidade para o universo condominial. E não esqueça, agora estamos nas principais plataformas de streaming de áudio. Sabrina, conta um pouquinho aí dessa questão, né, de pets em condomínio, né, e casos que vocês têm encontrado relacionado a isso. A gente teve um caso recente, que um condomínio onde um dos moradores ele estava sumindo com os gatos que apareciam pelas áreas comuns, correto? Isso. Nesse caso, deste condomínio, eram animais comunitários, né? O que seriam animais comunitários? Animais que eles são cuidados por mais de uma pessoa, eles não têm um tutor fixo, não são domiciliados, eles aparecem naquele ambiente e ali eles vão ficando, porque são animais territorialistas, no caso dos gatos, né? E aí dentro do condomínio, você tinha pessoas que cuidavam. Começaram a cuidar, começaram a castrar, vacinar e até colocar para adoção. Só que existem alguns animais que são indoáveis, gente. São animais mais arisco, não é aquele pet que você quer no colinho. Então, eles vão ficando ali, sendo cuidados pelos moradores. E aí, né, sempre problemas de condomínio, tem o que não gosta, tem um que acha que o animal não precisa estar ali. Então, ele resolveu realmente sumir com os gatos por livre e espontânea vontade. Mesmo sabendo que é crime, né? Isso é crime de maus tratos. Deixa eu fazer uma pergunta que é uma coisa que eu tenho dúvida, eu acho que parte do pessoal que está assistindo. Pet, o que é realmente classificado como pet? Por exemplo, eu vejo nos Estados Unidos, é moda ter porquinho. Eu vi que agora tem muita gente que começou a ter cabra como pet, mini cabras. No Brasil, o que é considerado cobra, lagarto, o que é realmente um pet? Pets hoje a gente classifica como gatos
e cachorros, né? Todos esses outros, passarinho, peixe... Não, são animais que eles não são apropriados para viver dentro de uma residência, né, com um tutor. Isso até você está tirando o animal daquele habitat dele, que ele poderia ser muito mais feliz. É impossível você colocar uma cobra dentro de casa e achar que ali você não vai ter problema. Um porquinho, que achar que não vai ter problema, né? Até tem gente que tem tartaruga, tem hamster. Aqueles furões que é o ferret. Furões, verdade. Tratam como pet, mas dentro do que a gente tem hoje, não são considerados pets. Eu tive caso de coruja uma vez num condomínio. Não é o Harry Potter que você está misturando? Sério, uma vez uma coruja escapou, ficou na área comum do condomínio, e aí eu não sabia o que fazer, né? Porque coruja é um animal silvestre, né? Só que ela tinha uma anilha de identificação. As calopsitas, as pessoas têm muito, e acontece muito de fugir. Eu vejo muito, assim, grupo de bairro. Minha calopsita fugiu. Você viu? Ela é assim. Gente, isso não é, né? Calopsitas são todas iguais. São todas iguais. O que eu tinha visto são aquelas cracatuas, que é tipo um papagaio branco. Assim, o preço é astronômico, de 15 mil para cima cada um. Elas não são da fauna brasileira, né? Por isso que elas são permitidas, né? Entre Coisas exóticas, elas né? são exóticas, As pessoas têm essa questão, né, do exótico, do diferente, de querer trazer algo. Gente, mas você tem tantos animais aí abandonados. Pois é, pra você. É isso pra que você essa mensagem que a gente tem que deixar, né? Tantos animais precisando de um lar. Eu sabia que aqui na cidade de São Paulo, nós já temos uma lei em que o tutor de cães eram obrigados a fazer um registro, né, na prefeitura, que era tipo um RG do petzinho, só que infelizmente acho que não tinha pessoas suficientes para fazer a fiscalização. Tinha uma multa, acho que a multa era 10 ou 15 reais e tal. O que eu vi que agora há pouco saiu uma legislação federal. Federal, né, que você tem o RG, né, dos animais, mas eu acho que é uma coisa mais de marketing, né, porque não é obrigatório também, não é né? obrigatório. Em São Paulo só que a multa é 10 reais. O federal não. O federal não é obrigatório, né, os simpatinhas, que eles chamavam, os simpatinhas. Só que, assim, eu achei que ali tinha muito jogo de marketing. Porque, pra gente saber realmente a dimensão do problema que a gente tem na causa animal. Mas você não vai conseguir fazer isso com um animal abandonado. É isso, como que você vai registrar um animal abandonado, né? E muita gente levou para aquele lado. Será que não estão querendo ter alguma coisa por trás, depois um imposto? Então isso não pegou muito, né? Eu acredito que é mais marketing mesmo para achar que o governo federal está fazendo alguma coisa pelos animais. Indo pro lado de pets, cachorros. Eu sempre na minha vida tive cachorro, adoro cachorro. E você tem quantos, Tássia? Tem uma. Eu Pela minha esposa eu teria uns 20, mas eu tenho um só. Eu tenho o Frederico, que é um Lhasa Apso. E Aliás, você postou ele no Instagram, passando o feriado domingo com o Frederico. E 3 gatos, né? Os 3 gatos resgatados da rua, né? Inclusive a gente tem uma siamesa, a Chanel, que foi resgatada numa árvore, estava 3 dias numa árvore. Caramba! Os bombeiros foram até o local, resgataram, né, e eu trouxe ela para casa. Ela tem a síndrome da cracatua, é isso? Da calopsita, ela achou que era uma calopsita. Tá... Eu já fiz um resgate assim. Ali na Avenida Sumaré, eu fiz um resgate de uma gatinha que estava em cima de uma árvore, chamei o bombeiro, eles não vieram de pronto, aí tinha um cara passando, eu subo. Aí ele subiu na árvore, a gente com cobertor, eu estava com cobertor, eu nem sei, porque eu ia mandar lavar esse cobertor, nós ficamos ali, ele veio com a gata, porque também tem que saber como tirar da árvore. Exato. Não é simples, Porque o animal tá assustado, o né? gato tá assustado e a tendência é ele já te arranhar. Eu falo que o gato ele tem 5 bocas, né? Tem a boca e mais as 4 patinhas ali que são garras. Então ele já conseguiu, eu falei pra ele, você gruda, né, que você tem que grudar aqui, bem pegar ele, pra você gruda, ele vai tentar te arranhar e você traz o máximo possível pra gente. E uma amiga minha até ficou com a gatinha, mas assim, foi um sofrimento. A gente avistou ela, tipo, num dia, a gente conseguiu resgatar no outro dia à noite. Foram 24 horas lá que a gente Engraçado que nesse caso, ela estava numa altura de mais de 4 metros na árvore, né? E os bombeiros tiveram que fazer uma espécie de rapel para retirar ela. Nossa. Né? E aí tiraram foto, eu tenho até hoje a foto dos bombeiros com ela no colo, posando, tirando foto. Né? E aí um vizinho meu que é dos bombeiros, eu mostrei para ele e falou, eu conheço 3 desses caras que estão aqui, né?
Então, assim, um negócio assim, fantástico. É uma bem- história muito mais legal do que eu fui lá e comprei. Muito mais divertida a história. Mas você sabia que a gente estava até conversando, as pessoas adotam pela história. Estava até falando com a Exatamente, Sabrina. porque eu falo muito quando a gente faz resgate, a gente tem os animais que coloca para adoção, as pessoas querem saber a história. Eu sempre falo, vamos contar a história. Não é uma apelação, você precisa mostrar, porque as pessoas se sensibilizam com a história, né? Eu, por exemplo, resgatei 2 pitbulls agora, faz nem um mês. Eles estão numa clínica e uma história realmente, assim, muito triste. Eu peguei os lamentável que fizeram com 2 pitbulls. Eles viviam amarrados 24 horas, sem alimentação, morrendo aos poucos mesmo. Tá até no meu Instagram. Assim, pegamos... se eu não fosse buscar aquele dia, ele entraria em sepse. Nossa. Né? Porque ele comia pau, pedra, tinha corrente dentro Os da dois. barriga dele. Os 2. Um em situação pior, porque ele estava vivendo nas fezes, assim. Então, assim, deplorável. Então, quando você coloca, lógico que são pitbulls, são animais de um potencial diferenciado, né? Não dá para viver, de repente, num ambiente tão pequeno. Uhum. Mas as pessoas se comovem e elas gostam de saber da história do bicho. Porque eu acho que aquele bicho que foi tão sofrido ali, ele realmente ele volta para você em gratidão. Ah, sim. Não, com certeza. Minha Foi tão feio pergunta- que os autores foram até presos. Foram E presos. como, bem, como né? que eles estão hoje? Os presos ou o pitbull? O Pitbull. O preso tá solto, já foi solto. O preso já soltou. O preso, infelizmente, nossa legislação é muito fraca em relação a maus tratos a animais, né? De 2 a 5 anos, mas acaba, né? O cara depois Uma pode pergunta, falar. quando ele foi preso, dava pra gente acorrentar ele também, sem Eu- água, sem eu comida, quis fazer ou não isso. podia? Eu quis fazer isso, até falei pros policiais, vamos colocar ele na Igual, corrente, na igual. mesma. Uhum. Eu ficava olhando o tempo todo pra ele, falei, eu queria fazer exatamente o que você fez com os cachorros, com você. Falei, e de verdade, falei, você é um lixo. A sociedade se comove, tanto que tentaram até agredir eles lá. Tentaram. Então a sociedade... Só que, assim, eles se comovem, mas e a coragem de agir também, né? É difícil. O problema é se você agir, E acontece este alguma cara vai coisa. te processar e você perde. Ah, Mas então. mas como que uma forma de agir foi o que a vizinha fez, denunciar. Sim. Acho que tinha 10 moradores em volta, mas uma só denunciou. Uma denunciou porque ela tinha uma visão privilegiada de um dos pitbulls, tanto que eu não sabia que eram 2, somente um, né? Quando eu cheguei lá, até foi uma surpresa, 2, que tinha um na garagem embaixo e o outro no telhado, que era o que ela via. Sim, ele ficava mais superior, né, da casa. Então, ela tinha uma visão e ela ficava me mandando as filmagens, né? Uma mulher mais esclarecida, então ela soube fazer. Aí a gente até fiz o BO, e até ter um mandato, né, um mandado para buscá-los, mas a gente chegou com a polícia antes, porque ela falou, eu acho que ele morreu. Então, nós somos aquele dia, e realmente, se não fôssemos aquele dia, então, Se um tivesse deles, esperado mesmo, não ia um dar deles tempo. está internado ainda, porque toda vez ele apresenta alguma coisa, fez uma laratomia, teve que abrir o estômago para tirar as coisas, anemia. O outro estava com leptospirose, né? E tá numa creche, mas ele já saiu, ele tá um pouco melhor, ele tá numa creche, até para ser adestrado e passar por essa quarentena para eu conseguir castrá-lo, porque eu só dou um animal castrado. Para não virar comércio, né? Parar o Para problema parar ali. o problema ali. Espero que um lar bem amoroso. Já que a gente mencionou pitbull, tem, pelo menos nos condomínios, a gente sabe que tem aí, a maioria tem uma regra, que algumas raças têm que andar com focinheira. Mas que no condomínio todos têm que estar com coleira. Para quem não sabe, coleira é a cordinha que você vai segurar na sua mão. E a guia é a cordinha e a coleira é o do pescoço. Então, nos condomínios tem que andar com a guia. A focinheira é uma lei municipal. E a focinheira, mas não são todas raças. Algumas raças. Tem algumas raças, por exemplo, um bulldog francês, se você puser, ele não respira, ele morre, vira maus tratos. Mas as raças que eu sei é tipo um pitbull, rottweiler, um fila, mastim napolitano, tem acho que são 7 que estão na legislação. Staffordshire, tem o Pitbull, tem American Bully. American Bully, E como você tem visto isso? Porque assim, essas raças, quando eles saem para passear na rua, eles têm que também estar na rua. Vocês conseguem ver se isso está sendo feito, se não está? Como que está o problema em São Paulo de ataques de animais que tem um tutor, mas o tutor, tipo... Aconteceu até recentemente, né? Um pitbull, ele atacou outro cachorro que estava na calçada também, né? Numa posição mais... que não dava para ele reagir. E por quê? Porque ele estava sem focinheira.
é um animal de um potencial reativo maior, um animal forte, não que outros animais não ataquem, gente. Às vezes você vê ali um pincher, O pincher é muito mais... latindo. É o que mais morre. Exatamente, só que o potencial dele realmente, né, um cachorro que não faz muita diferença, como se vier te morder. Mas um pitbull, sim, ele realmente é um animal mais reativo, né? Então o tutor, ele precisa ter uma voz de comando. Tanto que até para doar, eu vejo que se a pessoa conhece um pouco da raça, porque dá para domesticar bem ele. Você andando com uma guia certa, existem guias que dá quando você segura, ele já não tem mais reação. Então, a pessoa precisa saber isso. E a voz de comando, e você saber que você tem um cachorro ali, que ele pode atacar, atravessa, mas sempre com a focinheira. Né? Sempre, senão o cachorro acaba sendo o vilão da história e ele não é o vilão da história. Não é. Eu tenho um problema com isso, né? Porque minha cachorra é uma Staffordshire inglesa, né? É uma Staff Bull. Então ela é um pitbull com metade do tamanho. Só que o temperamento é totalmente diferente, né? Ela é super dócil e tal, não sei o quê, só que as pessoas vêm e acham que é o filhote de pitbull. Só que ela tem 10 anos, tem 9 anos já. E aí todo mundo fala, não faz nada. Eu enfio a mão nem na boca dela, assim, ó, ela não faz nada. Mas é isso. O cachorro nunca é o problema, né? O problema é sempre o tutor. Exatamente. A raça não é vilã. Não é, gente. É o jeito que você trata. Acho que é até importante, igual esse pitbull que eu resgatei, ele tá numa creche. Para ser adestrado, para aprender a socializar com outros cachorros, muito tempo preso. Então ele não sabe, né? Ele ainda tá perdido. Eu vejo que ele ainda é um cachorro medroso, mas que você não sabe a reação que ele pode ter com crianças. Mas com toda razão. Com cada histórico. O histórico desse cachorro, então, né? Coloquei. Até ele confiar de novo, até ele ter... É um ser vivo, né? Exatamente. E ele tá muito bem. Por quê? Porque o adestrador ele é um especialista, ele sabe como fazer exatamente. Então isso é importante, né? Você ter a voz de comando, você de repente levar para um adestramento, você andar com a focinheira, você ter as guias certas para ter um animal desse, né? Castrar é importantíssimo, gente. Você tira muito a reatividade do cão. Mas aí tem uma questão também, falando do pitbull, o medo das pessoas em relação a ser agressivo. E a agressividade é mais por conta do dono, né? O tratamento que ele recebe, né? Os estímulos que o dono dá, né? Então, assim, também quem é o tutor tem que ter essa visão, porque assim, o cara que está do outro lado, ele tem medo do cachorro, tem que ser respeitado também. Eu tenho, por exemplo, um caso de um pitbull extremamente dócil, só que ele não consegue ficar com a focinheira, ele começa a passar mal, né? Ele fica nervoso, ele fica agitado, e eu estou enfrentando este problema, né? Então, em condomínio. Então, assim, ele é super dócil, eu vou lá no condomínio, quando eu encontro com ele, a tutora está transitando para levar para passeio, eu brinco com ele faz a maior festa, e aí ele entrou até num processo agora de fazer um treinamento, né? Sim. É um adestramento para esse cachorro, né? Mas é uma questão delicada, porque você tem de um lado uma legislação e pessoas que têm medo do pitbull, e do outro lado você tem um pitbull, né? Que é um ser vivo, né? Sim. E que você colocando essa focinheira, você está prejudicando ele, né? Então, o que a gente pode fazer a respeito disso? O ideal aí é você andar em horários diferenciados. Eu tenho até no meu condomínio uma pitbull que ela vive muito bem com 3 gatos. Uma vizinha minha. Sim. Todo mundo morre de medo dela no condomínio. E ela é um doce. Ela é um doce, a cachorra. Realmente, ela também passa por isso. A tutora, ela procura ir em horários diferenciados. Eu até brinco com ela assim, ninguém te assalta, né? Porque sai meia-noite, mas ninguém assalta. Ninguém assalta, porque ela anda nas ruas ali perto do condomínio 1h da manhã. Às vezes, meia-noite, ou ela vai muito cedo, 5h da manhã, ela tá com o cachorro na rua. Né? Porque é um cachorro que realmente precisa passear, mas vivendo dentro de um apartamento. Então ela procura esses horários, que não tem muita gente transitando no condomínio, que ela vai conseguir descer o elevador, né, sem problemas, assim, procurando alternativas. Perspectiva de bom senso, né? Acho que é o bom, porque de um lado a gente tem a lei que proíbe, do outro lado a gente tem a necessidade do cachorro de andar, de não usar a focinheira porque passa mal. Mas acho que nessa questão é mais o bom senso mesmo. Mas você é síndico desse condomínio? Sim. Sabe que existe? Os veterinários têm um atestado de docilidade. Eu pedi.
Então você apresenta isso, aí você divulga para os condôminos, fala, olha, pessoal, tem esse cenário, não sei o quê. E aí, com esse atestado, você tira a sua responsabilidade, entendeu? De não estar obrigando o cachorro a estar com a focinheira. Eu pedi esse atestado, divulguei, só que assim, o medo e a desinformação das pessoas em relação à raça Pitbull é absurdo, né? Então, assim, por mais que você tenha essa atitude, as pessoas continuam reclamando, continuam criticando. Existe, né? Tudo que passa de ruim, mostram do Pitbull. Ninguém mostra o cachorro gente, brincando. Um gato pode atacar. Um gato pode atacar, entendeu? Então, assim, um cachorro pequeno também. Mas aqui, nossa, o potencial dele, ele pode matar. Então, só mostra as coisas do Pitbull. Eu não sei se vocês lembram, na década de 80, eles acabaram com os Dobermans. Era uma raça que na década de 80 fizeram exatamente essa demonização, como fizeram com o Pitbull, dizendo que o crânio dele era muito pequeno e apertava o cérebro. Lembra? Tinha uma história, apertava o cérebro, então ele vivia com dor de cabeça. Por isso que era um cachorro agressivo e atacava. E aí todo filme de terror na época tinha os Dobermans atacando. Acabou a raça. Hoje é dificílimo você encontrar um criador com Dobermans bonitos, seguindo o padrão da década de 80. Até mudaram o padrão da raça. E é um ponto que quase aconteceu com o Rottweiler. Só que quando começaram a demonizar o Rottweiler, entrou o Pitbull, coitado, na história e salvou o Rottweiler e ele virou agora o coitado da vitrine da vez. E é o que vocês falaram, né? É a desinformação. Sabrina, eu queria entender um pouco como é seu trabalho, né? Você tem uma ONG, você é uma pessoa solta que fica cuidando atrás de cachorros abandonados. A gente não precisa ir atrás, viu? As coisas aparecem de uma velocidade que eu falo que, olha, é até triste, né? Porque você fica abalada psicologicamente com tanta coisa. Eu não tenho condição de fazer isso. Realmente, às vezes eu preciso respirar, né? Porque você fica mesmo, a situação que você vê um animal, como que uma pessoa consegue deixar um animal numa situação daquela, né? Tanto que eu procuro fazer casos devagar, até para você não entrar numa paranoia e também não virar uma acumuladora, perder o controle. Então eu faço sempre, vamos ali resolve outro, vamos resolvendo, né? Coisas que estão... Mas eu comecei sozinha mesmo, por gostar muito dos animais, né? E aí resgatava gatos. Desculpa, quantos gatos você tem em casa Tenho mesmo? 11 gatos. Todos resgatados. Mas assim, que já passaram por mim, eu posso falar aí para mais de 100. Você mora em apartamento ou em casa? Eles são 11 gatos dentro de um apartamento. Assim, existem umas rixas, eu tenho que às vezes colocar 3 ali, 2 lá, né? Porque às vezes não se dá um bem com o outro, mas é muito tranquilo. Então, aí eu comecei a fazer sozinha. Eu tinha muita questão do gato, né? Que era gato jogado na rua. Aí eu pegava o gato, tratava o gato, deixava bonitinho o gato e colocava para adoção. Aprendi a fazer isso, porque também no começo era muito difícil para mim. Né? Ficava para você. Ficava tantos que alguns ficaram, né? Mas eu fiquei com aqueles que eu falo que são indoáveis. Aqueles que a pessoa vai falar, vai voltar. Então eu prefiro que fique mesmo, né? Porque eu sei lidar. Mas eu comecei fazendo assim, com os gatinhos, pegava um gato... É aquela coisa que todo mundo pode fazer. Que eu falo que não existe super-herói na causa animal, gente. A gente precisa ter essa consciência. Eu fiz, você também pode fazer. Porque todo mundo fala assim, liga pra ONG, vem uma ONG buscar. As ONGs gente, para de romantizar a ONG. Além delas estarem lotadas, endividadas, com as pessoas mentalmente que cuidam delas abaladas, não é um lugar ideal para um animal viver. Quem disse que é um lugar? Você pode, de repente, com a sua rede, com o seu círculo de amizade, você resgatar um animal, cuidar dele e colocar para adoção. Se todo mundo fizer isso, a gente minimiza muito o problema. As pessoas são capazes, sim, de fazer. Óbvio que é melhor na ONG do que na rua, mas a ONG não é solução para tudo. A ONG não é solução, né? O poder público falha muito nessa questão de abrigar os animais de rua. Então as ONGs vão fazendo esse papel que falta ao poder público. Mas, assim, não é o ideal também. É só ali um lugar de passagem. Então, se você puder fazer, faça. Eu comecei dessa forma. É que hoje já ganhou uma proporção maior, porque o trabalho político do meu esposo também. Eu acho que me ajuda muito, né? Porque agora vamos começar a levar mais ainda, abranger mais. Aí eu comecei também com meus recursos, coloco em lar temporário, principalmente cachorro. Cachorro eu não trago pro meu apartamento. Os gatos geralmente eu trago. Eu tenho outro apartamento também. E às vezes deixo lá, vou fazendo essa rotatividade, não trago muitos até para não perder o controle, mas os cachorros eu deixo um lar temporário, creche, no caso de adestramento, já, tudo bonitinho. Depois eu coloco para adoção.
Porque tem muita aquela questão, né, de você chamar lá o protetor faz o vídeo e larga. Depois não quer saber nem com quem tá. Gente, existe Nem se tá sendo bem muito tratado isso. depois, né? É a coisa que mais existe hoje, principalmente na política, tá? A pessoa vai lá, faz o vídeo, só que não mostra depois o final, o que aconteceu Sim. com esse animal. Aí deixa lá com a protetora que tá endividada, que tá, coitada, tá em frangalhos, que implora por ração. Deixa lá e não quer saber do animal. Pois é. que não vê animal, vê voto. Vê, volta. Exato. É voto. Renato, deixa eu só fazer claro, uma claro. perguntinha, mas não é para os convidados. É para você que está assistindo. E aí, o papo tá bacana, né? Mais bacana ainda é o vídeo da Vem de Perto que você vai ver agora. Solta o vídeo aí, diretor. A Vem de Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Eu queria entender um pouquinho, você explicou pra gente, você é um advogado, político. Primeiro eu queria entender o que é um advogado político. Para mim, todos os advogados eram políticos, porque a maneira que você já é político de nascença. Mas você estava explicando que você pega as ideias e põe em prática, faz virar lei. Como é esse processo? E você poderia passar pra gente uma prévia de algo que foi, ou que está sendo, ou ainda não pode falar? Eu não sei como funciona isso. Claro, pode falar. Na verdade, a especialista disso lá no gabinete é a doutora Brenda. Ela faz isso a vida toda, ela é muito boa, aprendo muito com ela. Mas eu preciso ter alguém aqui em São Paulo fazendo esse meio campo lá com Brasília. E o que a gente tem que se ater nas questões legislativas? Nem tudo que a gente pensa, de fato, é prático dentro da legislação. Por exemplo, existem critérios legislativos de que o poder legislativo não pode onerar o poder executivo. Então tem questões assim que o deputado pode pensar uma lei, mas se isso criar encargos para o poder executivo e ele não prevê no orçamento de onde vai sair o recurso, é inconstitucional. O STF entende que é inconstitucional, e ou seja, nós vamos gastar recursos, vamos propor uma lei que lá na frente vai ser barrada, vai ser declarada inconstitucional, uma lei tecnicamente falha. Então nós temos que pensar, colocá-la dentro do projeto de lei, de forma que ela seja executada lá na frente, para não fazer lei por fazer, entendeu? Então sempre que tem alguma ideia, a gente discute, a gente vê a possibilidade legislativa dela para protocolar e de fato ela passar pelas comissões. Aí depois tem os trâmites de Brasília. O presidente da Câmara vê as questões técnicas, se pode ser pautada, protocolada, passa pelas comissões temáticas, depois vai para votação em plenário, se for para votação em plenário, e aí o presidente da República sanciona ou veta, enfim. Mas o que, relatando uma que nós estamos conversando, a Sabrina falou, eu quero focar na castração, que ela defende muito a pauta da castração. E ela viajou, foi para um município que era muito precário, né, Sabrina? Exatamente, os animais, assim, jogados. Você vê que não tem política pública nenhuma nesse sentido. Assim, me dá um desespero. Eu até falei uma vez para o meu irmão, eu não quero mais viajar para esses lugares, eu não quero, porque você vai para descansar, você vê tanto sofrimento que... E aí arrumo briga com o gerente do hotel, porque eu quero alimentar o cachorro, aí o outro hóspede não quer deixar, porque é aquilo que eu posso fazer no momento, Ela né? tá lá viajando, tipo, falando comigo, tá muito difícil Tá muito difícil, a gente precisa pensar numa coisa mais ampla, uma coisa, tipo, nível nacional mesmo, né? Ele é deputado federal, vamos pensar. E a gente fica pensando, eu jogo no colo, porque quem tem que pensar se é viável ou não é o advogado, né? A vontade eu tenho. Queria transformar, meu idealismo, assim, é gigante, né? Mas nem tudo pode. Caso, o que você bolou? Nós estamos pensando, hoje estamos discutindo, a Sabrina, a doutora Brenda e eu, um projeto de lei para tornar obrigatório o município adotar políticas públicas em prol da castração. Então, todo município vai ter que apresentar algum tipo de política pública. A gente sabe que vai ter dificuldades. Eu acompanho o delegado em atendimentos. Tem município que não tem recurso. Não chega recurso. Eles fazem o que podem dentro do que podem. Então, a gente sabe que implantar uma castração em determinados municípios vai ser difícil. Mas o projeto também prevê parcerias com o terceiro setor, que é um segundo, um plano B que vai... A gente participou de uma castração lá em Elias Fausto, que o delegado destinou R$100 mil para fazer o projeto de castração, e foi muito legal, acho que atendeu 180 castrações, né? 200 castrações, e é uma coisa que eu quero levar bastante agora, porque dá para levar através de emenda, né? o castramóvel que a gente chama. É um ônibus em cidades menores, né, que tem esse problema do recurso. Gente, porque eu falo que castrar é a solução do problema que a gente tem de abandono, né? Sem Porque dúvida. quando você castra, realmente você está salvando aquele animal.
Sim. Sabe? Daqueles que não nasceram, que seriam abandonados, né? Os outros eu só interfiro neles de uma maneira ali na vida deles. Mas, então, eu falo assim, mas então o que o deputado está fazendo, já que você fala tanto? Então, eu quero projeto de lei, destinando emendas para a questão da castração. Então, você destina para uma ONG que trabalha só com isso, com castramóvel, ela vai direcionando para cidades que você queira. Sérias, né? A ONGs gente sérias. pesquisa o histórico, porque a ONG tem... O delegado é muito criterioso para onde ele manda emenda. Eu não sei se já existe uma legislação sobre isso, mas para que tenha uma fiscalização maior nos canis que hoje vendem tanto o cachorro quanto o gato, porque o que eu vejo no Brasil existe, na verdade, desculpa, no mundo existe, os Estados Unidos está passando isso com a raça de bulldog francês, vira moda e o pessoal pega essa raça e começa a cruzar entre pais, entre filhos, e aí você acaba piorando a parte de saúde dessa raça, muda as características físicas e tal. Eu sei que os kennel clubs não conseguem cuidar, mas existe alguma legislação que vocês possam ajudar, ou não sei se vocês já até fazem, para tentar coibir, primeiro, que criadores não oficiais vendam, e segundo, que os oficiais sigam o mínimo de padrão? Sim. Há uma série de infrações, né? Se for pegar uma infração comercial por não ter licença, também tem canis que automaticamente praticam os maus tratos. Então não é só a questão da legalidade do canil, mas a forma que você trata o cachorro lá dentro é um maus trato. Não sei se vocês acompanharam o caso de Carapicuíba. Você acompanhou, Sabrina? Sim, 58 animais, né? Eles viviam em situações degradantes. E é isso, ali. é o pai que cruzava com a filha e... Eu esqueci o nome da raça, na verdade. Esqueci o nome da raça Mas também. Tinha Border Collie, mas Border tinha, Collie, tinha outra também. Eu assisti os Parece a vídeos... Lessie, né? E, Parece a Lessie. isso, cachorros vi. bonitos, mas... Caramba. E vendia muito. E o dono, é que na cabeça do dono, pelo que falavam, eu moro perto de Osasco, mas tenho conhecidos que conhecem esse rapaz, né? Não vou nem falar, mas enfim. E pra ele não era mostrado, pra ele era normal, era... Comercializava, né? E assim, ele dava comida, a água tava bom. E era um canil, inclusive, um criador com vários prêmios. Vários prêmios, gente. Sim, conhecido. Assim, a própria fiscalização parte da polícia, da prefeitura, do poder público, porque sempre que tem uma ilegalidade nesse sentido, geralmente tem uma situação de maus tratos, um crime em flagrante ali, só que aí depois foge da parte do executivo, já começa a ir para a parte do judiciário, que o criminoso ele sai no dia seguinte. O caso da Sabrina lá, que ela fez esse resgate no dia seguinte, no licença de custódia, o casal foi solto. Então, assim, acho que mais ainda do que investir na fiscalização, acho que o ideal seria investir ainda mais na educação. Na informação para a população. Porque quando você vai comprar um filhote, você tem todo o direito de comprar. Existem criadores realmente que são sérios. Então você tem, eu quero o determinado cachorro, tudo bem. Mas vá até o canil, vê como vivem as fêmeas, né? Como vivem as matrizes desse canil. Eu mesmo já resgatei uma gata, ela mora comigo hoje. Tá, a Pandora, né, uma gata da raça Bengal. Ela vive em situação é linda, ela parece um tigre, são né? Gigantes. São gigantes, são selvagens, até um gato difícil de ter como pet ali pra ficar beijando e abraçando, porque ela tem aquele instinto mais selvagem dela. Gente, ela, assim, hoje, até você viu uma vez, ela perguntou, ela tá grávida? Não, porque ela tá forte, ela tá muito bem tratada. Lá ela era uma gata minúscula, acho que eu peguei, ela tinha 2 quilos. E ela já tinha dado não sei quantas crias. Então, assim, uma gata ela tem pedigree, vem toda a documentação, os filhotes tinham documentação, mas a situação que ela vivia dentro de uma gaiola, gente. Você acha que um animal tem que viver dentro de uma gaiola para ficar reproduzindo? E muitas vezes aquela pessoa, né, é sustentada, a vida dela é isso. A renda dela é essa. A renda Os dela cidadãos presos têm direito a sair, tomar sol e fazer exercício. Por que o gato vive dentro de uma gaiola e não pode sair? Eu conheço alguns criadores de cachorro, né? E tem um protocolo de matriz, né? Tem que então ter. eu acho que eles fazem três cria só por fêmea e depois eles doam. Tem um espaço. Eles dão um espaço tem a entre questão da crias, alimentação, tem todo um protocolo assim, com um veterinário, né? Não é só Tudo. cruzar, Não é só cruzar. É comum você ver isso. É comum escutar isso. Não vou castrar meu cachorro porque eu quero que ele dê filhote e eu vou vender alguns. É que eu já escutei muito isso. Mas os canis sérios, mesmo eu tenho mais do lado de cachorro do que de gato, tenho mais conhecimento. Os canis sérios,
Eles obrigam o cachorro que você comprou a ser castrado. Sim. Para você não fazer isso. Porque Mas na verdade, a venda já tem que estar atrelada a isso hoje em dia. Você sim, só tá pode, no documento que você compra. Já vem você é com obrigado a chip? castrar. Já vem com chip? É obrigado a ter chip. Hoje em dia a informação é de fácil acesso. Acho que hoje em dia, com um Google, você pesquisa bastante sobre o histórico do canil. Acho que não custa também você abrir o coração para adotar, sabe? O canil, a gente visitou alguns canis, tem cachorros lá lindos. A gente até postou lá, tem cachorros assim, muito bonitos, cachorros até de raça, viu? Então, se alguém quiser um cachorro de raça, tem canil lá. Tem cachorro de raça. Tem muito cachorro de raça. Não é só vira-lata, né? Que vira-lata é lindo também. Pô. É que, infelizmente, o pessoal esquece, mas você tem aquela família que compra um cachorro de raça e não quer mais, abandona. Parece até, assim, é difícil eu falar sobre isso, mas muita gente, às vezes com um poder aquisitivo mais baixo, tá indo lá, tá virando um ciclo. Ela compra esse cachorro daquela pessoa mais barato ali, aí o cachorro o Shih Tzu, o Lulu, tal, o cachorro envelhece, ela não tem mais condições de cuidar do cachorro, porque ele começa a apresentar problemas, né? E dá muita despesa. Dá despesa, muito, aí ela abandona. Ou aquele menino fortão lá, que quer andar com o cachorrão, com o pitbull, daqui a pouco ele começa a trabalhar, não dá mais conta do cachorro, o cachorro começa a apresentar gastos, ele abandona no final do fundo do quintal. É que as pessoas romantizam a ideia de um pet, né? Acha que o pet vai ser aquele filhotinho com cheirinho de bafo de leite, né? Vai dormir com você e ele vai ficando velho. Não, e filhote também dá um trabalho danado, é igual uma criança, então não é... O filhote tem aquele tato, filhotinho, né? O cachorro vai envelhecendo, vai... Agora, é difícil. Agora eu quero puxar o gancho disso e trazer esse assunto um pouco mais para o mundo de condomínio, para a gente falar um pouco das responsabilidades dos tutores. Porque a gente tem muita questão aí, né, de cachorro, às vezes até filhotinho dentro dos apartamentos, e aí fica sozinho, latindo, Ou preso na varanda, né? A gente recebe bastante denúncia sobre isso. Muito. Às vezes, o cachorro tá ali preso, na varanda, tá latindo. Então, realmente, a gente fala, denúncia, tem as provas, né? Então, Sim. tá lá sem água, sem comida, sujeira, isso é maus tratos. Isso até o síndico, é uma obrigação do síndico fazer uma denúncia, senão ele entra na questão da omissão, né? Então, mas também existe aquela questão pontual. Cachorros latem, crianças choram, marido e mulher discutem, então existem questões pontuais que você precisa ver, ele latiu ali, mas não fica latindo o dia inteiro. Mas se realmente é um animal que late o dia inteiro, tá pra fora, tá numa sacada, sem água, batendo sol, com sujeira, isso é considerado maus tratos. E assim, eu já tive um caso que assim, eu achei ridículo. A tutora advogada, para piorar, né? E assim, teve uma reclamação do cachorro latindo, era filhotinho e tal, ela foi orientada, piorou, né? E aí eu fui conversar com ela, e aí então, porque eu deixava sozinho na casa e latia muito, reclamaram, eu coloquei no banheiro e deixei fechado no banheiro. Falei, quer dizer, você restringiu ela um espaço menor ainda. No estresse desse animal. Exato. Falei, não pode, você está praticando maus tratos, né? Então aí fica a dica para você que tem pet em casa, seja gato, seja cachorro, você tem responsabilidade, tá? Tem morador que vai reclamar de forma até abusiva, né? Mas você tem responsabilidade com o pet que você coloca dentro da sua casa, que passa a fazer parte da sua família. Então, seja responsável e cuide dele direito, porque tem muita gente aí que tem pet que não deveria ter. Eu vou até fazer uma pergunta para Sabrina depois, mas eu vou falar sobre o meu caso também, né? A minha cachorra, ela é muito agitada. Ela é uma raça super ativa, tal, a Staffordshire Staff Bull, né? Então ela é muito ativa, ela precisa gastar energia e tal. Eu moro num apartamento. O que eu faço? Ela vai para a creche 3 vezes por semana, para correr, para brincar, para seja lá o que for. Isso é uma despesa. Então, você tem que contemplar tudo isso antes de ter o cachorro. Você não vai pegar um cachorro que precisa correr 2, 3, 4 vezes por semana e deixar ele trancado dentro de casa. Porque ele vai ficar ansioso, ele vai latir, ele vai ficar agressivo, seja lá o que for. Então, assim, tudo tem que ser considerado. É igual filho, né? É a mesma coisa. Você vai ter um filho e não vai deixar ele trancado dentro do quarto ou preso no berço. Não vai pôr na escola, Exato, né? Então, assim, tem que considerar tudo isso. Então, é uma dica também. Se você vai ter um cachorro no apartamento, pesquise sobre aquela raça. Não adianta você pegar um cachorro que precisa andar 1 hora por dia e você deixar ele trancado o dia inteiro e chegar em casa e fazer um carinho. Tenha um gato.
tenha um Isso, gato. tem um gato. Gato. Ele As se pessoas vira às vezes têm sozinho. um estigma com o gato, assim, de que ele não é um animal amoroso. Ele é muito amoroso, tá? E o gato, ele precisa de um ambiente realmente que seja... Quando eu vou doar um gato, primeira coisa que eu pergunto, se o apartamento é telado? Uhum. Sem nenhuma rota de fuga? Porque o gato, ele tem aquela questão da curiosidade. E ele acha que ele pode ir pulando, né? Então, isso é uma coisa que... Apartamento sem rota de fuga nenhuma. Eu peço vídeo, às vezes vou até o local também. Quando eu dou o gato, eu procuro ir levar até a residência da pessoa, o apartamento. Porque o gato, ele se acostuma muito bem nesse ambiente sem precisar passear. Na verdade, ele não gosta de passear, porque ele não gosta de barulho, né? Barulhos intensos do dia, carro, buzina, essas coisas. Então, e ele consegue ser muito amoroso. É um animal limpo, porque você precisa de uma caixa de areia, água e a ração. Caixa de areia sendo limpa todos os dias, lógico, E né? não limpa a caixa de areia pra ver. Aí você vai ter problema com o gato, se você não limpar a caixa de areia. Porque ele é um animal extremamente higiênico. Ele se lambe. E fica muito bem sozinho por um tempo, né? Lógico, não pode deixar mais 3 do que dias, 3 dias, né? Mas ele consegue ficar um dia sozinho, você pode sair pra trabalhar. Eu sempre até aconselho ter 2, né? Que eles ficam brincando entre eles. Eles se fazem companhia. E hoje em dia, pra quem mora em apartamento, tem uma dica, gente, tem areias biodegradáveis. Que você compra areia e você pode jogar na privada. Porque tem areia à base de argila, que não pode, senão entope. E tem as biodegradáveis que você pode jogar na privada. Então, isso também ficou uma coisa muito boa. Já faz, você já joga. Se o cara não tá telado, então, cara, compra um peixe. Se você não quer um peixe, compra um pet reborn. Resolveu o seu problema. A pergunta que eu ia te fazer, Sabrina, você falou, obrigação de todos cuidar disso e tomar ações e tal, né? A pessoa viu um problema, como o caso que você descreveu aqui do pitbull preso lá com maus tratos e tal. Qual é o caminho que ela tem que fazer? Onde ela tem que chegar? E o que ela pode fazer por si para ajudar aquele animal? Eu falo que a primeira coisa é você denunciar. Você tem as provas, gente, tenham provas, tá? Fotos, filmes, principalmente filmagem, que é uma coisa que mostra bem a realidade. Aí você pode fazer um BO. Tem a DEPA, que é a Delegacia de Proteção Animal, só que muita gente está se queixando que a DEPA... Porque, assim, a DEPA, você faz aquele boletim eletrônico e ela tem que ser encaminhada para a delegacia mais próxima. Só que por falta de pessoal, de efetivo, as coisas não estão andando. Então, eu já iria direto na delegacia e faria um BO. Você quer fazer mesmo? Vai lá e faça um BO. Denuncie, se você quer que a coisa aconteça realmente. Porque se ficar só ligando 190, às vezes a polícia não vai. Eu sou bem realista, tá? Não vou falar, vai na polícia, liga 190, às vezes não vai. Você pode tentar ligar 190, fazer o BO, Ministério Público, tudo isso, com provas. 156 da prefeitura. 156 também da prefeitura. Em São Paulo, só digitar 156. Então tem esses caminhos, tá? A delegacia eletrônica de proteção animal, ela tá funcionando no interior. Tem alguns delegados que de repente são da causa, gostam. Então eles puxam para si e vão averiguar, né? Em Osasco, inclusive, nós fomos fazer uma diligência junto com a polícia de algumas pessoas que tinham denunciado. Então isso funciona. Em São Paulo, tem essa reclamação de que não tá chegando nas delegacias, né? Porque o delegado titular, ele tem lá o e-mail, que ele precisa de uma senha e tal, e aí se ele não consegue fazer, porque são muitas ocorrências, não tem o pessoal para fazer, então não chega. Eu aconselho ir direto fazer o BO. Fazer o BO e o síndico, na posição de síndico, Exatamente. notifica, denuncia e seja Tem lá. muitos canais de denúncia, né? Tem a polícia, o Ministério Público, 156, que não pode deixar Ser acontecer, omisso. né? Ser omisso diante dessa situação, porque aí você, para mim, você tá sendo tão ruim quanto a pessoa que tá fazendo, né? Queria só completar uma informação que você falou da tela para gatos. Hoje eu estou recomendando até para quem tem cachorro. Sim, tá? tem cachorros que são mais porque eu sou síndico no prédio onde eu moro, né? E ano passado eu tive uma situação de um cachorro que estava sozinho, cachorro grande, tá? Porte grande, uma cadelinha linda, estava sozinho em casa por volta de umas 19 horas, e era dia de aula online na faculdade, e o celular começou a pipocar, foto de cachorro caído e tudo mais, não sei o quê, e eu larguei tudo, corri para lá. O que aconteceu? O cachorro estava sozinho, o apartamento não era telado, tinha o cesto de roupas que estava assim, debaixo da janela praticamente,
Eu não sei se foi alguma coisa que assustou o cachorro ou se ele estava muito tempo sozinho durante o dia. Ele subiu nesse cesto de roupas, caiu embaixo. Lá a gente tem no térreo apartamentos Garden, então ele caiu, né? Era um apartamento que estava desocupado. Eu não estava conseguindo falar com a proprietária, né? E não pensei duas vezes. Eu cheguei lá, vi um monte de morador em volta falando e não sei o que e tal. Eu falei, gente, o que vocês estão fazendo aqui? Eu, com esse corpo esbelto que eu tenho, né? Quando eu vi, eu pulei o muro, já estava lá dentro, mas infelizmente ela já estava morta já, né? Então, assim, hoje, independente do tipo de raça, eu recomendo também cachorro ter a É tela. uma responsabilidade, né? Igual o nosso amigo falou. Uma É criança, igual um né? filho, é uma É. criança. Minha mãe fala, às vezes eu quero viajar, eu falo, mãe, a senhora cuida do meu cachorro Wagner? Você vai viajar, você vai deixar seu filho sozinho? É pior que criança porque não fala, né? Assim, Não você fala. até Sim, aprende a sim. entender o que ele quer, mas ele não Nesse fala. caso, como que o cara sai e deixa a janela assim? Pois é. assim, sabe? É difícil. Até filhote, quando é filhote de gato, eu vejo até se tá bem colocada, porque o gato, ele tem uma coisa de passou a cabeça, passa tudo, né? Uhum. Passou a cabeça dele em qualquer buraco, passa tudo. Então tem que tomar outra coisa que tá acontecendo muito, que já chegou pra mim. Sabe essas portas, como elas chamam? Vascular... Pivotante. Bivotante. Ali, quando ela faz assim, prende gato, mata gato. Na hora que vira, ela prende. Isso também é uma coisa que precisa mostrar para as pessoas que acontece. Você pega um filhote de gato também é impossível. Eles fuçam tudo, eles entram no lugar que você nem imagina. E você às vezes está com aquela porta ali, ele entrou, você vai fechar, você mata o gato. Nossa. Então é uma coisa também. Embaixo da pia dela, escondida. Nossa. Eu tive um problema esses dias que eu resgatei uma gatinha e a gata, assim, tava num apartamento, sumiu. Sobrou até pro Zé. Subiu, né? Aí tava meu sobrinho de passeio na minha casa. Eu falei, gente, deixa... E a gata muito assustada. É uma gata que nós pegamos da rua, então é uma gata que até eu pensei, será que eu deveria ter pegado? Porque existem aqueles animais que eu falo que são indoáveis, são os ferais, que às vezes é melhor você castrar e deixar ele no ambiente dele, que as pessoas às vezes não têm essa informação, que a gente chama de SED. Castração, esterilização e devolução. Acho que é até legal falar sobre isso. Tá? É. Porque existem essas coisas também, porque às vezes você, tem um gato abandonado aqui, vem buscar. Vem buscar esse gato aqui. Gente, tem gato que é a melhor coisa deixar ele no ambiente que ele tá. Que ele se vira lá. Ele se vira, de repente um vizinho põe comida. Gato mais que cachorro. né? Muito mais. O gato é outra coisa, é pro gato mesmo isso. Isso não é uma informação pro cachorro. Mas vocês vão pegar, vão castrar e vão deixar lá de volta? Tem gente que acha que isso é ruim. Só que aí você pega esse gato, ele vira um estresse dentro de uma casa, porque ele não aceita o convívio com humanos. Sim. Ele não aceita. Então, mas a gente identifica, né, de acordo com quando vai pegar, quando vai fazer essa captura. Então, aí o gato, realmente essa gata que eu peguei, eu falei, nossa, ela tem essas características, vai ser difícil de eu domesticar essa gata pra conseguir doar. Porque eu vou doar, a pessoa não vai conseguir pegar lá no colo, a gata vai ficar embaixo de uma cama. E essa gata, de repente, sumiu. Falei, gente, deixaram essa gata sair, porque, por isso que eu falo, rota de fuga. Qualquer buraquinho o gato passa e você não vê. Sim. Aí eu falei, vou dormir nessa... Era um apartamento que eu tenho, né, num outro andar. Falei, vou dormir no apartamento. Aí eu só vi o meado de madrugada. Falei que se ela estiver aqui. Ela entrou dentro de um cano na pia atrás. Nossa. Eu tive que tirar gabinete, porque eles entram em qualquer lugar. Eu já tive gato que entrou também resgatado, porque eu tenho essa maneira. Trago, resgato, deixo na minha lavanderia ali. Aí eu tava, sabe o caminho do ar-condicionado? Que pega da máquina, ele foi subindo pelo negócio. Liguei pro pedreiro, falei, vem pra cá Tem que agora. abrir o gesso inteiro. Abriu o gesso. E quem denunciou foi outro gato meu, que ficou assim, ó. Eles são mestres nisso, né? Essa que sumiu também, foi dessa forma. Então, o gato entra em qualquer buraco. É sempre bom. Peguei um gato, os primeiros dias dele, né? Ele vai ser aquele gato assustado, até se adaptar ao ambiente. Então, ele fica mais na dele. Mas se ele vê alguma rota de fuga, ele sai. Ele não sabe que você quer fazer o bem pra ele, né? E nesse gancho, eu tenho até uma dica pra dar, que eu já vi acontecendo. A gente tá passando por uns dias frios, né? Tá muito frio. Gato entra em qualquer buraco, como a Sabrina disse. Então, sempre que vai sair com o carro, dá umas pancadinhas no capô do carro. Tem muito caso. Porque eles buscam lugares quentes. Então, às vezes, você acaba de chegar com o carro, tá quentinho lá, ele vai entrar debaixo do motor. Então, acho até legal os condomínios divulgarem essa informação, sabe? Dê umas pancadinhas antes, abre o capô se puder, dá uma olhada, que pode ter algum gato dentro. No condomínio onde eu moro já aconteceu. Infelizmente, o gatinho morreu, tava dentro do motor, ligou lá e
enfim. E sabe uma coisa também, inclusive da tela, já aconteceu comigo. A gente tem a gatinha mais novinha, a Ágata, uma gatinha preta, que foi encontrada na rua, numa esquina, dentro de uma caixa de papelão, ela com a irmãzinha dela. E eu não consegui que ninguém adotasse. Ficou. Ficou. Ela te adotou. E assim, ela roeu a tela da janela. Então o pessoal também precisa ficar atento a isso, porque dependendo do gato, ainda mais filhotinho, pode roer a tela, abre um buraco e aí vira um perigo, né? Exatamente, exatamente. Os limitadores daquelas janelas de banheiro, que às vezes você não coloca tela naquelas janelas, né? Porque elas são janelas ruins, porque elas, assim, abrem. Então o limitador deixa bem curto pra não passar uma cabecinha. Lembrando que esse limitador é uma norma da BNT, que ele é obrigatório, não é opcional. Frescura, né? Você tem que ter o limitador da janela, você não pode abrir a janela. Mesmo porque é criança, gente. Sim, sim. Ô, Caio, eu queria te fazer uma pergunta, a gente está caminhando para o final aqui, mas a pauta animal, né, principalmente lá em Brasília, virou um agregador de voto, né? Então, assim, todo político hoje em dia coloca um cachorro ou um gato, ou fala que somente na época de eleição, começa a resgatar. Ou que fala que tem 1 milhão de animais em casa, não sei o quê, né? Como que é isso na prática lá no Congresso, né? E como que a gente que não tem essa consciência consegue saber o que é sério e o que é picaretagem, vamos dizer assim? Olha, eu vou usar a frase que o delegado usa. Tem muito embusteiro na causa animal. É aquele cara que só quer view, só quer voto. E é por isso que eu falo que eu admiro o trabalho que a Sabrina faz. Esses do resgate lá dos cachorros, ela tá custeando do bolso dela. Tá? Tô falando com sinceridade. Mas até para as pessoas não sentirem que não pode fazer, existem os hospitais públicos que também podem levar, tá? Eu fui para lá porque, graças a Deus, eu tinha um conhecimento dos donos de lá. E não é tão caro, né? Você fazer um animal... É um animal, Um animal não é... Lógico, fazer em massa igual você faz é caro, mas fazer um animal não é caro. Mas onde eu quero chegar? Teve um caso, não sei se foi nesse, que geralmente esse pessoal eles chegam depois, fazem um vídeo e não dá mais sinal do que aconteceu com o cachorro, do que aconteceu com a situação, com quem que ficou. Já é um ponto que você pode identificar. Eu acho que como a Sabrina é da causa, ela vai conseguir explicar melhor. Mas eu acho o que eu consigo dizer aqui na questão de voto. Geralmente é os mesmos discursos. Eles não mudam a linha. Sempre faz o vídeo, mostra uma coisa ruim e somem depois do que acontece. E quando eles fazem o vídeo, que eles não estão nem no local, eles fazem do carro. Gente, eu tô falando sério. Os caras fazem, vai uma outra pessoa, resgata, os caras fazem um vídeo do carro. Como se fosse ele o Eu responsável. fico louca. Eu fui no resgate de uns gatos, não sei se vocês lembram, uma van que ela estava transportando vários gatos de um acumulador, indo para um abrigo, aí ela foi roubada. No meio do caminho, a van. Pegaram os gatos, desovaram na Zona Leste. Desovaram. Nós fomos, eu, uma amiga policial, que também é da causa, nós fomos, a Yara Baldrini, nós fomos até o local lá. Eu cheguei lá, tinha esse suposto lá. Gente, vocês vão fazer o quê? Aí vai chover, vamos embora. Né? E os gatos, né? E os gatos. Nossa preocupação era deixar a gatoeira, tentar pegar o maior número de gatos, não sei o quê. Ele foi lá, fez um vídeo, falou que tinha achado a van, pegou uma placa que não era nem a placa da van. Não era nem a placa da van, falou que achou e foi embora. A gente correndo risco, porque era uma comunidade extremamente perigosa, que você tem que pedir pro crime para entrar lá. Então a gente correndo risco, o cara que se diz policial, tá? Foi embora, fez o vídeo, falou que achou a van. Gente, só que ele tem um monte de seguidores e as pessoas acreditam. Nem os próprios protetores gostam desses caras. Os protetores não gostam. A população que é leiga que cai na deles. E outra dica. O cara vai lá, se elege pela causa animal, depois ele vira secretário do esporte ou da ciência e tecnologia. Gente, isso daí é estelionato eleitoral. Aí ele fica até próximo da eleição, depois ele volta, começa a fazer resgate. Dá para se blindar, hoje em dia, como eu disse, dá para buscar informação fácil. Então, uma das dicas que eu dou acompanha o trabalho. Igual, eu sou suspeito para falar, mas o delegado ele fala abertamente, eu não sou protetor. Não, ele acha que a palavra protetor é muito séria. Igual eu também não sou protetor. A Sabrina é protetora de verdade. Então, assim, você se auto-intitular protetor, se você vê que a pessoa fala essa palavra protetor com tanta facilidade, já desconfia também.
Eu acho que Vai atrás, vai ver se É, é vai mesmo. atrás. Sim, vai se informar. Vê se o Exato. cara gosta mesmo. Porque um desses aí, inclusive, uma vez eu vi um áudio dele e falou: você sabe que eu não sei nem pegar um cachorro? tem casos também que a gente vê de um vereador que se diz protetor, mas que usa umas coleiras de choque nos cachorros em si. Vocês têm que ver sabe, começar a ver os sinais, gente. Aí depois, ele resgatou esse cachorro, foi lá, fez o vídeo, cadê o cachorro? Aonde tá? Será que ele pensou, tá bem lá na E ONG? qual foi o fim da Tudo bem, história, ele não né? é obrigado a ter uma ONG, porque a gente sabe que demanda tempo. Mas será que ele tá ajudando ali num lar temporário? Será que ele tá auxiliando? E as emendas dele, será que foram para isso? Os votos Né, dos projetos. Os projetos. Então você tem que pensar tudo isso. Se o cara é da causa, ele quer mudar realmente, né? Emenda, a gente vê para onde tá indo a emenda E ver o tratamento dele com as pessoas. pessoas. Geralmente quem trata pessoas mal, trata animal mal Trata também. animal Com certeza. Deixa eu só fazer uma última pergunta para vocês dois. Vocês já têm no condomínio de vocês algum tipo de algum pet exótico? E como vocês estão lidando com isso? Porque o pessoal, com certeza, que está assistindo, um ou outro já deve ter. Já tiveram essa experiência? Eu falei que eu tive com a coruja, né? Que uma vez fugiu e até foi uma experiência bem legal, assim. Eu tinha uma professora no colégio que ela é muito envolvida com a causa animal. Eu liguei para ela, falei, professora, tem uma coruja, ela estava super desidratada, super debilitada. Eu falei, o que eu dou de comida para ela? Porque eu não sei o que uma coruja come. Ela falou assim, ela falou, coruja come carne crua, né? Ela falou, então, você balança, você compra carne crua e balança, que ela vai achar que é minhoca, ela vai comer. Aí eu dei a carne, dei água, aí liguei para a Polícia Ambiental foi rápido resgatar Nesse a caso coruja. de animais assim, eles ambiental. Foi bem rápido, assim, foi um caso que é um case, assim, porque, tipo, cachorro, gato, a gente sabe se virar, mas uma coruja, a coruja tinha que estar na natureza, não tinha que estar em casa, né? Então foi um caso interessante que eu tive. Ferret, porquinho, Eu cabrito. tive... surgiu uma arara azul do condomínio, Nossa. tava com anilha, tudo, e a gente conseguiu trazer ela, deixamos num local seguro, acionamos a polícia ambiental, veio super rápido, né? E aí com a anilha eles têm condições de identificar quem é o proprietário, né? E assim, a gente fez tudo como deve ser feito e ainda tinha a moradora entrando em contato comigo e falando, escuta, mas o que vocês vão fazer com ele? Escuta, mas a polícia ambiental vai demorar demais. E eu falava, calma, tudo que tinha que ser feito foi feito, agora é aguardar, né? A Polícia Ambiental veio, verificou as condições dela, estava tudo em ordem, levaram, né, adequadamente e aí iam fazer os procedimentos para identificar quem era o proprietário. Você não perguntou pra mim, mas eu tenho um caso pra contar. Conte, boa. Entrou um cavalo no meu uma vez. Ô, louco! O Tá porteiro abriu o portão pro rapaz sair, ele saiu com o carro, o cavalo entrou. Aí qual foi o procedimento? Ligaram pra zoonose lá de Osasco, a zoonose foi, buscou o cavalo, foi super rápido, e o dono do cavalo foi na zoonose e retirou o cavalo lá. Localizaram até o dono, mas não entrou até um cavalo já. Eu lembrei de uma coisa, tem muito condomínio na zona sul de São Paulo, principalmente, que tem muita área de mata, né? Sim. E tem muito saruê. E as pessoas... macaquinho, sabe? Não, saruê é tipo um gambazinho. E as pessoas alimentam o saruê. E aí o saruê não vai mais embora. Porque ele se acostuma com... É um ser vivo, ele quer comer. E você vai lá, se alimenta, ele não sai do condomínio. E o saruê é um animal nativo. Então, é crime você maltratar, você matar, você aprisionar o saruê. Então, a dica é não alimente. Ele está na natureza. Ele vai arrumar o alimento dele na natureza. Só que se você alimentar, ele vai ficar ali onde você deu o alimento para ele. Eu acho que aí já é diferente dos animais que a gente chama, né, dos animais domésticos, como o cachorro e o gato. Porque a gente pode falar da questão dos animais comunitários, né, que é esse caso que eu atuei lá num condomínio, que eles cuidam dos animais. E é melhor você cuidar, porque você evita que aquele animal, ele revire um lixo, ele pegue uma doença, porque ele é territorialista, ele vai ficar ali. Então é melhor você cuidar, tratar, levar no veterinário, castrar para evitar que exista, né, uma proliferação ali de animais, né? Exato. Fique uma coisa incontrolável, principalmente o gato, que ele dá cria a cada 3 meses, né? Então é melhor você cuidar desse animal de uma maneira responsável, né? Eu sempre falo, dentro do condomínio, vamos procurar o diálogo primeiro. Se não, tenta uma assembleia, apresenta um projeto, né? Aquelas pessoas que gostam, quem não gosta não precisa se envolver.
Então, sempre tem solução Mas para para tudo, quem né? não gosta, precisa mostrar que aquela ação vai ser melhor para o animal e para o condomínio do que Exato. deixar sem uma ação. Porque uma aí ação. vai de 2, vão virar 6, vão virar 12, aí não tem fim. Exatamente. Você vê um animal sofrendo ali dentro do seu condomínio. Então, assim, o síndico, ele tem essa responsabilidade, né? Ele gere aquele ambiente. Então, cabe a ele, porque nesse caso que eu participei do condomínio, o síndico anterior não dava bola, os gatos sumindo. Agora, o síndico, quando ele assumiu a gestão, ele mudou totalmente a situação ali. Ele começou, inclusive, a ajudar as protetoras que tinham no ambiente. E virou uma coisa harmônica. Você entra ali, é um condomínio que é exemplo para outros. Os gatos muito bem cuidados, bonitos, com casinha, lugar adequado para alimentação. Então, tudo muito bem feito. E eles tinham até uma placa de todos os animais que já passaram ali foram doados. Olha que Olha que maravilha. É a coisa mais linda. Nossa, que exemplo, realmente, hein? foi um exemplo. Bacana. Eu falei, gente, isso daqui, a gente levou a reportagem lá, inclusive, para mostrar. Só que, infelizmente, a mulher do sujeito resolveu descer. E aí ela quis, né, Fazer entrar o show dela. então nós fizemos o nosso. Entendi. Incrível. Foi isso. Meus queridos, infelizmente o programa está chegando no fim. Queria agradecer a presença de vocês. Tá? Certamente a gente vai ter outros assuntos para trazer aqui e vocês já estão convidados, tá? Mais do que convidados, intimados. Né? Obrigada. Queria que você, Sabrina, desse um recado final aí para quem está assistindo. E se quiser deixar algum contato, algum Instagram, para que o pessoal procure você, fica à vontade. Gente, a minha principal bandeira seria da castração, né? Quando você castra um animal, seja ele doméstico ou comunitário, que você, né, já que você pode fazer isso, faça, castre. E não compre, adote um animal. É possível ter um animal no seu condomínio, tá? O gato, o cachorro, sempre dá para dar um jeitinho. Então não compre, adote. Você quer deixar algum contato? Minhas redes, Sabrina Palumbo Oficial e Projeto Cidadão do Bem. Legal. Caio? O meu é muito rápido. Não se omita, denuncie. Às vezes você vai fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um animal que precise. Então a sua denúncia é muito importante. É isso. Seus contatos? No Instagram, Caio Nilsen, ou também @Projeto Cidadão do Bem. Muito legal. E aí, gostou? Então comenta aí. Fala o que você achou desse programa. A gente está ansioso para saber a sua opinião. E curta e compartilhe com os seus amigos, tá? E não esqueça, hein? Procure nossos patrocinadores, a Repinte e a Vem de Perto. Tá acabando Mais Que Condomínios e a gente se vê na próxima quarta-feira, às 9h30 da manhã. Tchau, pessoal! Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.